Gente, como o professor estava falando para vocês, né, o Dahmer, ele também é um dos, dos artistas do realismo, certo? Esse cara aqui, ele ficou conhecido por fazer duras críticas à nobreza, à burguesia da época, por meio da caricatura. Talvez tenha sido um dos primeiros artistas, né, a começar com essa ideia da caricatura como nós conhecemos. Vejam só os trabalhos dele, ó, os seus desenhos, né? Porque nós sabemos que a caricatura ela procura exaltar, né, o indivíduo ali. Você pega uma característica que marca o indivíduo e você trabalha ela, né? Então, de uma forma envolvendo aí uma sátira muito grande. Geralmente acontece isso com temas relacionados à política, né? A estes personagens, certo? Então esse artista ele traz isso para nós, ele começa a apresentar essa ideia da caricatura. Ele tem trabalhos que são trabalhos importantes, como esse daqui, ó, Vagão de Terceira Classe. Nesse trabalho ele demonstra as diferenças sociais, as injustiças, né? Na verdade, não só ele, né? Na verdade, os artistas do realismo vinham propondo isso. Você pega aqui, né, o vagão de terceira classe. Se você for analisar, pensar, né, como é o transporte público no nosso país hoje, né? Ele é um transporte público favorável. Quem depende desse transporte público, né? Então é uma crítica mesmo, né? É um trabalho que faz você pensar sobre tudo aquilo que está acontecendo, ok? E aí os temas, a maneira como ele trabalha, já começa a revelar as ideias para um movimento posterior, né? Que está nesse mesmo período ali, que é o impressionismo, que procurou trabalhar as cores sobre a influência da luz natural, a luz do sol. É o seguinte, nessa segunda metade do século XIX, de 1850 a 1900, nós temos o realismo, o impressionismo, o neoimpressionismo, o pós-impressionismo, você tem o expressionismo, você tem o Art Nouveau. Então você tem vários movimentos acontecendo, tá? E os trabalhos do Dahmer já nos mostram esta influência para o impressionismo que nós vamos ter depois com o Edouard Manet, Claude Monet, Renoir, né? Tem no vídeo que o professor gravou aí para vocês explicando o impressionismo. O Millet, François Millet, né, também é um outro artista do realismo, e ele procurou retratar, né, com muita dignidade o homem, né, o trabalhador do campo, né, nas suas tarefas diárias ali de arar, semear, colher, enfim. Então ele retrata estes trabalhadores, né, os camponeses e tal. E aí você tem o trabalho dele, ó, né, um trabalho bem expressivo e tal, onde ele demonstra provavelmente aquilo que ele vivenciou, aquilo que ele viu, né? Olha só, tá? Então, o realismo ele traz, ele propõe, certo? Valorizar essas pessoas comuns, né? As pessoas simples do povo. Por isso que foi considerado aí um movimento de caráter socialista, tá? Certo? Olha só. Beleza? E aí, galera, nós vamos encontrar no realismo também, que está nessa segunda metade do século XIX,
a arquitetura, né, sofrendo uma transformação, uma mudança. Porque assim, o professor falou para vocês que esse movimento ele está inserido dentro da Revolução Industrial, né? O quadro histórico ali é a Revolução Industrial. E aí, a partir do século XIX, então, você tem as cidades, elas crescendo, se modernizando e automaticamente a arquitetura ela vai ter que sofrer uma transformação, uma mudança, ela vai ter que evoluir, ok? Ela não pode mais ficar dentro daqueles padrões, daquele perfil clássico do passado. Porque se nós pegarmos a arquitetura do século XVIII ali e tal, você tem uma arquitetura de caráter o quê? Neoclássico, né? Então, era uma arquitetura, nesse momento, que vinha com este caráter, então, neoclássico, sobre aquela influência greco-romana. E com a industrialização, a cidade, então, crescendo, se modernizando, a arquitetura ela precisa evoluir, ela precisa atender essas necessidades. Então, agora não tem mais o porquê eu ficar construindo templos e palácios requintados, luxuosos e ornamentados. Agora eu vou desenvolver uma arquitetura que ela vai ser funcional, ela vai ser prática, ela vem atender às necessidades. O uso de novos materiais, de novas técnicas, certo? Como, por exemplo, você vai ter ali agora a construção de escolas, bibliotecas, hospitais, lojas, armazéns, fábricas, estações ferroviárias, moradias, né, para operários e também para a burguesia. Então você tem uma arquitetura bem diferente daquilo que estava acostumado. E esses arquitetos, esses engenheiros precisaram se adaptar a essa nova realidade, né, a essa necessidade da sociedade. E aí a indústria começa a oferecer então novos materiais, como é o caso do ferro fundido, né, que vai se popularizar rapidamente, certo, durante esse período. E aí dentro desta arquitetura, né, que nós vamos perceber as primeiras que trazem esta influência do realismo vai ser o Palácio de Cristal, né, que é em Londres, que vai abrigar a primeira feira mundial. Ele foi destruído, tá, gente, por um incêndio. E depois a Torre Eiffel, né, que é um ícone ali. Aqui, ó, o Palácio de Cristal, né, é uma imagem e todo feito de ferro fundido e vidro, né, que são os materiais que vão marcar, certo, esse momento. Ele esteve localizado no Hyde Park, então você tem aqui essa edificação que marcou, né, o início dessa arquitetura realista, dessa arquitetura que começa a ser então uma arquitetura moderna, ok? E depois e ela vai abrigar então a primeira grande exposição, ok? E depois a Torre Eiffel, né, que vai ser um monumento construído como uma forma de... É como se fosse uma maquete, para vocês entenderem. Ela foi construída para participar de uma feira, né, ligada também à indústria. E ela começou a ser construída no ano de 1887 e em 1889 ela é concluída. Então, em 2 anos eles conseguem terminar esse monumento, né, com 324 metros de altura e tal. Torre Eiffel, porque ela vai trazer o nome do arquiteto, né, Gustave Eiffel. Ela foi construída, gente, na verdade, até o projeto era a primeira metade ali, né, que eles queriam mostrar para a sociedade do que as máquinas, os novos materiais eram capazes de fazer e tudo mais. E aí, beleza, acontece a feira e
e ela acaba caindo no gosto, né? No início as pessoas acharam tudo muito estranho, aquela arquitetura, aquela estrutura toda feita em aço, né? Então aquilo ali causou um impacto muito forte. E aí depois, então, quando eles pensam em desmontar, eles perceberam que ela estava atraindo, né, muitas pessoas e tal, pelo material, pela estrutura em si. E ela acabou e eles acabaram deixando. E hoje se tornou um dos grandes pontos turísticos aí. Então você tem uma arquitetura no realismo que começa a trazer uma arquitetura bem funcional, prática, né? Rápida, barata, certo? E não mais dentro daquele perfil do estilo neoclássico. E por último, a escultura, né? A escultura que vai procurar recriar os seres tais como eles são. Né? Além disso, os escultores preferiram temas contemporâneos, assumindo muitas vezes uma intenção política, certo, em suas obras. Rodin vai ser um dos principais nomes, tá? E aí você tem trabalhos que vão envolver, um dos trabalhos bem famosos dele é A Porta do Inferno, onde você tem esse trabalho todo feito em relevo aqui e tal. E bem no meio, bem no centro, você tem o Pensador, tá? E é daí que vai vir a famosa escultura, né? Desse artista, certo? Aqui, o Pensador, quem é o Pensador, né? Na verdade, isso vem a ser a representação do homem, né? Do ser humano, refletindo, pensando ali sobre as suas atitudes, né? Sobre tudo aquilo que nós fazemos, certo? Aí depois você tem as Três Sombras, que também aparece nesse projeto, né? Na Porta para o Inferno. E um último trabalho dele que vem a ser a representação dos burgueses. Então, o realismo, ele propõe, certo? Um trabalho de denúncia, tá? De mostrar a realidade de forma nua e crua, sem alterar, sem modificar, tá? Aquilo que você vivencia. Né? Não cabe à arte querer modificar, querer alterar, e sim representar ela, né, conforme aparece para os nossos olhos. Ok?